fecharmos os olhos e falar com Deus neste momento. Eterno e bom Pai, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos na Tua casa de oração. Te louvamos porque sentimos a Sua presença aqui conosco. E humildemente te pedimos, aceite a nossa adoração, o nosso louvor diante de Ti. Nós vamos adorá-lo através das músicas que cantamos, através das ofertas e dos dízimos que devolvemos, mas também através da nossa atenção à mensagem que será pregada e falada. Amém. Que tudo venha de acordo com a Tua vontade e que preencha as nossas necessidades. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pai e veja, história de hoje, oferta de ajuda. Você passou por crises pessoais recentemente? Situações de crise, sejam elas pessoais ou globais, podem levar alguns a questionar se Deus ainda está no controle, mas outros, quando desafiados pelas crises, decidem simplesmente seguir a Jesus. Ao enfrentar a maior crise do universo, a existência do pecado e o consequente desafio da sua soberania, Jesus não demonstrou nenhuma atitude vitimista. Pelo contrário, ele se entregou em sacrifício por aqueles que a crise mais havia afetado. E essa é justamente a missão da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, e dos Serviços Comunitários Adventistas, ACS. Ambas as agências são ramos humanitários da Igreja Adventista. Recentemente, elas ajudaram a suprir as necessidades de mais de 20 milhões de pessoas que foram afetadas pela Covid-19. Esse é apenas um exemplo. Em situações de crise, a ADRA providencia acesso à alimentação, água, abrigo, educação, renda e assistência médica. Serviços essenciais que acabam se tornando escassos em meio a uma crise global, como uma pandemia. É sempre rentável ajudar os outros, mesmo quando se enfrenta uma crise pessoal. Uma maneira de fazê-lo é apoiando o Ministério de Bem-Estar Social da ADRA. Mas como apoiar? Em países ou regiões do mundo onde o plano de ofertas combinadas é adotado, 20% de todos os pactos ou ofertas avulsas, coletados na igreja todos os sábados ou online, são automaticamente enviados para o Orçamento Mundial ou para o Fundo Missionário Mundial. Este fundo apoia de forma igualitária a todos os projetos missionários autorizados, instituições e agências da igreja, sendo a ADRA uma delas. Em outras regiões do mundo, a oferta de ajuda em caso de desastre e fome é coletada uma vez por ano e apoia o Ministério da ADRA. Mas se você, por exemplo, além do seu pacto, que é a sua oferta sistemática e regular, quiser doar diretamente à ADRA, você pode assinar ADRA em seu envelope de dízimos e ofertas ou acessar adra.org.br/doe/doação para contribuir. Ao devolver seu dízimo e pacto, agradeça a Deus por poder contribuir com a ADRA, refletindo o serviço desinteressado de Cristo em nome dos necessitados. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus.
Senhor, estão aqui as dádivas, Senhor, dos seus filhos que trouxe até a sua santa casa. Senhor, abençoe os que trouxeram, abençoe aqueles também que não trouxeram, Senhor, que tu sabes a causa. Esteja conosco, esse dinheiro vá atrás daqueles que realmente estão precisando. Quando nós vimos aqui, Senhor, o que a nossa igreja tem feito, e o Senhor coloque ali, Senhor, pessoas, dirigentes, sempre para que esse dinheiro vá nos lugares certos, quando o Senhor mesmo quer. Nós te pedimos essas bênçãos em nome do amor de Jesus. Amém. Quem gosta de maçã? Nem o pai gosta de maçã, né? Always that. E quem gosta de maçã? E que animal gosta de maçã? Animal? Cavalo. Cavalo gosta de maçã? Nossa, a história é sobre cavalos, né? Sabe quem também gostava de cavalo? A Ellen White. Ela gostava de cavalos, ela gostava de animais de modo geral, né? E ela cuidava muito bem deles. Nossa história é sobre cavalo. Nos tempos antigos, as pessoas não usavam carros para ir para cá e para lá. Eles usavam carroças. E o Eric, que é feito aqui puxado com um cavalo, né? Tanto que o Eric vai nos mostrar uma foto de uma carroça antiga. Tanto que eu acho que o... De madeira, um pouquinho da cavalo na frente, uma corda no meio da frente, Muito bem, você já andou de carroça? Precisamos fazer alguns passeios para ir, Poços de Caldas, né? Andar de uma carrocinha, né? Aí está a nossa foto e é bem isso, um cavalo na frente puxando uma carroça, né? E assim as pessoas vivem de um lado para o outro. E a Ellen, que nem seu pai, ela era convidada para ir para vários lugares. Então ela tinha que ir daqui e para lá. Como não tinha carro, ela usava uma carroça. Porém, a Ellen e o Tiago White não tinham carroça. Então eles tinham que sempre usar emprestado. Já pensou que teu pai, toda vez que ia pregar em algum lugar diferente, já pediu um carro emprestado? Pedir para o pai, pedir para a mãe, pedir para os irmãos da igreja. E os irmãos realmente emprestavam a carroça deles para a Ellen e o Tiago White irem para os lugares pregarem a palavra de Deus. Só que aí os membros decidiram fazer uma coisa, vamos juntar dinheiro e comprar uma carroça, um cavalo para o Tiago e a Ellen White. E foi isso que eles fizeram. Eles jogaram $175, né, que vai dar um pouquinho aí, vamos lá, 200 vezes, um pouquinho menos de R$1.000, né, para comprar, naquela época, né, bastante, para comprarem um cavalo e uma carroça. Só que eles não compraram a carroça e o cavalo para ela. Eles deram dinheiro para que eles pudessem escolher que carroça, e na realidade o mais importante era que cavalo escolher, porque o cavalo era muito importante. Parece que o cavalo, escolher um cavalo é fácil. Vai lá, compra um cavalo e pronto, é resolvido. Só que mesmo essa coisa simples, a Ellen e o Tiago White, sabe o que eles fizeram? Eles oraram a Deus. E pediram a Deus que ele pudesse escolher que cavalo ela deveria escolher. E Deus mostrou para ela que ela deveria escolher um cavalo malhado. Diferente do nosso, eu não tinha um cavalo malhado, só tinha esse que eu falei. Um cavalo malhado, foi a mesma coisa que o Eric falou, que eu mostrei a foto. Um cavalo malhado com os cabelos marrons, né, castanhos. Olha, eu não sei se era esse, mas era um parecido com esse. A Ellen, no dia seguinte, foi com o marido numa fazenda e o fazendeiro mostrou 3 cavalos para ela. E um dos cavalos era esse, que ela tinha visto no sonho que Deus mandou para ela. E ela, na mesma hora, sabia, olha, é esse cavalo, sabe qual é o nome dele? Charlie.
Charlie era um cavalo e o Charlie foi muito útil para Ellen, Charlie White. Ela cuidou muito bem do cavalo e sempre quando ele passeava, ele via uma árvore cheia de maçã, a Ellen parava e deixava ele comer as maçãs que ele quisesse e depois continuasse o caminho deles. Legal, né? Eu não sabia dessa história, não sabia do Charlie também. A gente está aprendendo muita coisa sobre a Ellen, né? Coisas simples. E a questão é, a gente está acostumado a Ellen White fazer revelações, né, dos céus, mas ela tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que ela pedia coisas simples também para Deus. Então Deus quer que a gente pede coisas simples. Eu lembro de uma oração atendida por Deus quando eu fui para a pediatria. Eu pedi a Deus, estava chovendo, estava um dia ruim, eu pedi a Deus, eu quero um lugar para estacionar meu carro perto da pediatra. E Deus me deu esse lugar pertinho da pediatra. Então a gente deve ter um relacionamento íntimo com Deus e pedir mesmo coisas simples. Você não pede coisas simples para o teu pai, às vezes? Para tomar um sorvete, ou dinheiro para o lanche, ou simplesmente andar de cavalinho no pai, alguma coisa assim? O nosso Pai do Céu também quer que a gente peça não só as coisas grandes, né? Dinheiro para pagar a escola, saúde, mas também as coisas simples. Ok? Vamos orar a Deus? Querido Pai, obrigado por ser o nosso Pai do Céu. Obrigado por atender não só nossos pedidos grandes, mas também se preocupar e atender nossos pedidos mais simples. Obrigado pelas histórias da Bíblia, as histórias da Ellen White que tem deixado para nós. Nos guie, nos guarde, abençoe a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Que alegria estarmos aqui na casa de nosso Deus, já desde cedinho, né, nos alimentando com a palavra. Que todos sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes hoje com a presença do nosso pastor, hoje com a família completa, não é, a Dani com as crianças. No período não puderam estar, né? O pequenininho se machucou, o pastor depois viajou. E hoje estamos todos em família aqui para a honra e glória de Deus. E vamos então louvá-lo com o hino Infinita Graça, 117. Para a honra e glória de Deus, vamos colocar de pé e louvá-lo com o hino Infinita Graça. Misericórdia
estamos aqui em sua casa. Abençoa-nos, Senhor, durante este culto. Abençoa-nos até o fim deste sábado. Que tenhamos todos um dia muito produtivo, sempre fazendo tudo aquilo que alegra o Senhor. Estejam conosco, Senhor, neste culto, que tudo que for falado nós possamos absorver e pôr em prática. Abençoe aqueles que não puderam vir hoje, aqueles que estão enfermos, precisam sentir a sua presença em suas vidas. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora é com o pastor, o Espírito Santo use mais uma vez para a honra e glória de Deus. Obrigado, Maria. Bom dia. Bom dia. Bom sábado. Bom sábado. Vocês estão animados? Sim. Bom revê-los. Nós tivemos aí um mês de agosto atípico, onde eu não consegui vir aos sábados aqui. Nas quartas-feiras a gente está conseguindo vir toda quarta-feira. Se você quer ouvir estamos terminando, mas ainda dá tempo de ouvir sobre a série de Jonas, o livro de Jonas. Nós estamos estudando toda quarta-feira o livro de Jonas aqui com a igreja. E aí quarta-feira nós estamos conseguindo vir, mas no mês de agosto aí nós precisamos ter uma sequência de algumas viagens importantes que a igreja nos solicitou, né? E aí então a gente precisou ajustar um pouquinho aí o nosso calendário dos sábados de manhã aqui na igreja de Vila Jataí. Eu sei que não foi só eu que viajei, né? Teve gente que foi para Natal, aí no Nordeste, passou uma temporada lá, e outros também, mas a minha viagem foi uma viagem que eu até sonhava, né, no caso, em fazer, porque é uma viagem de imersão num curso de liderança que eu sempre ouvi muito falar e eu nunca tinha tido a oportunidade de participar. E dessa vez a igreja selecionou meu nome para a gente poder ir. Aconteceu em Chicago, Illinois, e foi um curso de liderança assim que foi muito produtivo, muito especial. Eu sempre costumo dizer que eu gosto muito de estudar. Embora eu precisava ser menos preguiçoso para estudar, eu tinha que ser mais ainda. Eu sempre me acho muito preguiçoso, mas eu gosto muito de estudar, conhecer novas culturas, inclusive, mas também novas orientações em relação àquilo que realmente cabe a nós, né? Como pastor, liderança, etc. e tal. Então, eu sempre costumo dizer que quando eu posso sair para fazer algum curso de reciclagem, alguma participação em algum momento como esse, para mim é extremamente importante, porque a gente volta contribuindo mais ainda para a igreja. Então eu fiquei muito feliz por estar nesse tempo. Passei mais ou menos 17 dias, né? Logicamente que não foi só para o curso, né? A gente é filho de Deus também, então a gente tem que ir nos outlets da vida, né? Conhecer um outro estado americano. Arca de Noé. Oi? Arca de Noé. Não, isso fazia até parte do currículo aí, né? Tive a oportunidade de conhecer em Charlotte a igreja de Billy Graham, que o pai dele fundou, mas ele pregou muitas vezes ali também, uma mega church assim, linda demais. Perceber como eles fazem a questão do culto, o sistema deles para atendimento da membresia, mas dos visitantes também. Então tudo isso foi uma imersão para a gente também ter uma visão, né, do que outros fazem, e a gente pode, em alguns momentos, replicar isso nas igrejas e trazer uma visão assim diferente, né? Mas é muito bom, viajar sempre é muito bom, né? A gente nunca volta o mesmo, né? A gente sempre volta com uma bagagenzinha a mais, com conhecimento a mais, e eu acho que é muito importante quando a gente pode investir em algum tipo de viagem, tá? Por isso, deu uma mexida grande aí no itinerário do sábado de manhã na igreja de Vila Jataí, mas a gente já está de volta para a gente poder estar um sábado sim, um sábado não, ou às vezes 2 sábados seguidos, como dá certo, às vezes a gente está aqui junto com vocês, tá bom? Então é uma alegria revê-los e nós juntos
vivermos juntos o restante do ano, né? Já começamos setembro, hein? E agora, para até dezembro, dezembro é um pulo rápido. Eu acho que as coisas estão passando muito rápido e mais um ano a gente está vendo aí indo embora. Mas até lá temos algumas coisas ainda para a gente conversar, ajustar e ver aqui na nossa igreja e juntos podemos estar nos preparando para o encontro com Cristo, né? Esse é o nosso grande ideal. Irmãos, nesta manhã gostaria de convidar você para você abrir a sua Bíblia, uma saudação especial àqueles que estão já nos assistindo ao vivo por nossas redes sociais, né? Muito obrigado por estar aqui na Vila Jataí, nossa igreja que fica na Caminha de Amorim, aqui em São Paulo. Uma vez que você estiver passando por aqui, nos faça uma visita, que a Irmandade aqui vai recebê-los com muita alegria, tá bom? Se você está em casa e gostaria de pegar a sua Bíblia, o texto de hoje está em 1 Coríntios capítulo 11. Aqueles que estão aqui presencialmente conosco também podem ir abrindo a sua Bíblia. Quero agradecer especialmente ao Fernando e à irmã Maria por estar sempre conduzindo aí a igreja, né, mesmo na nossa ausência, arrumando pregadores, organizando tudo. Obrigado, viu, Maria? Fernando hoje me disse que tinha um compromisso familiar que era importante para ele, então ele está hoje fora, mas já agradeci ele também presencialmente. E a você também que tem vindo e tem participado aqui na nossa igreja de Vila Jataí, tá certo? O assunto de hoje é um assunto que você já deu uma olhadinha aí e parece estranho. O texto que nós vamos usar hoje, ele vai começar a partir do versículo 26, um pouquinho antes do versículo 26, exatamente no versículo 17, capítulo 11. Então, 1 Coríntios, repetindo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. E pode causar um estranhamento, porque você já deu uma rápida olhada aí nos olhos, com seus olhos no texto, e você já vai perceber que é um tema que a gente geralmente usa, logicamente, naturalmente, em um momento específico da igreja. Mas eu estou trazendo esse texto, fui tocado para trazer esse texto por algumas razões. Mas a principal razão é que, geralmente, no momento de Santa Ceia, que é um momento muito peculiar, né, pontual, a gente não tem o tempo necessário para explicar alguns textos que muita gente faz perguntas do porquê desse texto, ou qual é a razão desse texto, ou qual é o objetivo desse texto. Geralmente a gente usa o texto que nós vamos ler hoje, como eu disse, em momentos pontuais de Santa Ceia, mas ali para a Santa Ceia você tem que dividir o tempo entre a cerimônia de lavar pés, cerimônia de estar na mesa, com o sermão. Então o sermão ele tem que ser enxuto mesmo, assim, bem objetivo, porque senão demora demais, né? Então a gente entende que tudo tem que ter um grande equilíbrio. A outra razão é que eu sempre quis entender do porquê desse texto, ou pelo menos o princípio de onde Paulo, que é aquele que vai escrever a igreja de Coríntios, por que ele traz esse texto e principalmente o começo dele, que nós já vamos ler, qual o significado disso, por que eles estavam vivendo, ou como eles estavam vivendo neste aspecto. Então tem muita gente que às vezes faz uma leitura ou ouve esse sermão de Santa Ceia bem enxuto e às vezes tem algumas ideias que fogem à ideia original do texto ou do que está acontecendo ali. Então por isso eu tive a ideia de, como nós sábado de manhã estamos para estudar textos, refletir sobre eles e a gente aprender também, nós aprendemos sobre esses textos. Então, hoje nós temos um tempo interessante para a gente poder começar a conversar, ou pelo menos entender aquilo que está acontecendo aqui nessa situação, tá? E aí, toda vez que você tiver uma ceia,
toda vez que você participar de uma Santa Ceia, e o pastor ou o líder vai usar esse texto com certeza, porque é um texto clássico, você já vai ter uma ideia do que realmente está acontecendo aqui. E por que Paulo fez essa instrução para cada um de nós. Eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante, tá bom? Vamos ao texto então? Encontraram 1 Coríntios capítulo 11. Vamos começar no versículo 17 e vamos até o versículo 34. A minha tradução é um pouquinho diferente, eu gosto dela porque ela é uma tradução um pouquinho mais leve, mas o princípio é o mesmo, o contexto é o mesmo. Então a minha Bíblia vai dizendo assim: a ceia do Senhor. Entretanto, versículo 17, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Paulo já começa trazendo palavras suaves para aquele povo, né? E aí a gente vai entender o porquê que ele está falando isso. Versículo 18. Em primeiro lugar, enquanto ele está escrevendo a carta para os coríntios, ele ouve algumas coisas que estão acontecendo, então ele está escrevendo essa carta para eles. E aí ele vai começar dizendo: em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Interessantemente que quando você começa a ler esse texto, você não imagina que ele vai falar sobre Santa Ceia aqui, né? Você está entendendo outra coisa. Deve ser uma briga entre eles política, uma briga de famílias, uma briga... Você não tem noção do que ele está falando sobre Santa Ceia, se você não soubesse o contexto. Mas olha lá. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, dizer. Agora, sim, entramos no versículo 23, que é o clássico, que a gente só se atenta a esse texto, né? Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examinai-se cada um a si mesmo. Examine-se, na verdade. Desculpe, cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reúnem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Eu não sei se você percebeu alguns detalhes desse texto, mas curiosamente a gente começa a indagar algumas palavras e algumas frases de Paulo. Por exemplo,
principalmente quando ele fala sobre refeição ou alimentação. Por quê? Porque no nosso contexto, quando você é chamado para fazer uma Santa Ceia, você vem, algumas igrejas instituem primeiro lava-pés, depois a ceia em si, ou alguns vêm para o culto, tem um sermão, e aí depois é liberado para a cerimônia de lava-pés e voltam para comer os emblemas. E geralmente os emblemas não são, vamos combinar, que eles não são uma refeição, né? É um pedacinho de pão para cada um e um cálicezinho assim, só para, claro, o simbolismo todo, mas é apenas para você participar. Mas quando você vai olhar para o texto de Paulo, você vai perceber algumas coisas. Ele fala sobre refeição de comer muito. Você percebeu isso? Que ele está falando sobre uma refeição abundante. Nós não temos essa prática. Logicamente, não temos essa prática em nossas igrejas e praticamente em nenhuma igreja evangélica, cristã, ou seja lá que denominação for, mas que pratica a Santa Ceia. Mas na igreja do primeiro século existia uma prática que é incomum a nós. E qual era essa prática? A prática era que antes da Santa Ceia acontecer, propriamente dito, que trazia aí os emblemas do corpo e do sangue de Cristo, eles tinham a prática de fazer um banquete para toda a igreja. Nós temos um banquete aqui na nossa igreja. Quando é que acontece? Todo último sábado do mês nós temos um banquete. Então, pense nesse banquete, só que durante a manhã ou durante o dia, até acontecer a Santa Ceia. E qual era a finalidade deste banquete quando acontecia a Santa Ceia? Solidariedade e comunhão. Essas eram as duas palavras do porquê que os cristãos do primeiro século, que tinham essa grande característica, lembra que eles tinham essa característica, quando você vai lá em Atos principalmente, e eles tinham a comunhão de repartir o pão uns com os outros, e nada era de ninguém, todo mundo dividia, inclusive vendia os seus terrenos para que todo mundo pudesse estar bem juntos e como povo e de uma forma igual, assim era. E eles instituíram, toda vez que tivesse Santa Ceia, vamos ter um banquete juntos. Portanto, o título do sermão dessa manhã é o Banquete da Graça. Só que, por que Paulo escreve aos Coríntios? Dizendo que ele não tem nada para elogiar a essa igreja. Pelo contrário, eles estão fazendo de uma situação que era uma bênção, uma maldição. Por que ele está falando isso? Porque começou a ter uma prática na igreja dos Coríntios muito infeliz. E qual era essa prática? O desejo da igreja de trazer comida para a igreja é para que todos pudessem experimentar, participar de igual forma, ricos e pobres. Todos deveriam participar deste banquete para se favorecer, para se fartar deste banquete. O problema é que começou a acontecer uma coisa: os ricos traziam muita coisa de casa, aquilo que era abundante na casa deles, e não dividiam mais com os pobres. Ou seja, você imagina dentro da igreja, se nós chamássemos todo mundo para almoçar aqui no último sábado do mês em Vila Jataí, e você comesse só daquilo que você trouxe. Não era tipo um junta-panelas, não era dividir, eu trago um arroz e tal, não. Eu trouxe para mim, então eu trouxe feijão, um arroz, trouxe um assado, eu trouxe uma carne vegetal, eu trouxe aí um estrogonofe com palmito, ovo de codorna e batata palha e aquela coisa toda, né? E eu fiz o meu bem recheado. Mas o irmãozinho da igreja, o Estevão, que não tinha nada em casa, ele traz um ovo cozido, porque frito nem dá, porque já perde a posição, um ovo cozido. E ele chega aqui com a sua humildade, porque ele só tem isso, e ele abre a sua tigelinha, que não é nem marmita, né? Abre sua tigelinha e come o ovo cozido dele, olhando os outros comendo o quê? Estrogonofe, feijão e arroz, feijoada e tudo mais.
Era exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Você já parou para pensar que horror um negócio desse? O camarada vem com fome, não tem nada em casa, e aí, ao invés de ele vir para a igreja para saciar-se espiritualmente, mas também fisicamente, ele chega, senta esperando que todo mundo vai dividir com ele o feijão, o arroz, para ele botar um ovinho em cima, cozido. Não, todo mundo come para si, por si e cada um por si. Vocês pararam para pensar no cúmulo que chegou essa igreja? E depois disso, eles ainda iam participar da Santa Ceia. Que Santa Ceia significa o quê? Justamente comunhão e confraternização, né? Essas eram as definições daquilo que estaria acontecendo, né? Comunhão e confraternização. Só que Paulo ouviu isso acontecendo. E ele disse: não pode, irmãos, não pode. Isso não pode acontecer porque, logicamente, isso é um contrassenso daquilo que nós falamos e daquilo que nós pregamos. Você chega a dizer, você chega a perceber no teor daqui da carta de Paulo que ele está até meio chateado e ele chega a falar que as pessoas se embriagam de tanto comer. Porque você sabe que embriagar-se não é só com bebida alcoólica. Quando você excede no comer, como é que você fica depois? Não sei se precisa levantar a mão para quem já fez isso, mas quando você come, nossa, tem uma comida que é a minha favorita, e aí alguém faz essa comida favorita para você, e aí você pensa assim: não é todo dia? Então é hoje. Então, como é hoje, e aí você come tanto, como é que você fica depois? Você fica com quase que os mesmos sintomas, eu posso dizer assim, de uma pessoa embriagada, sonolento, até a boca fica mole, você não raciocina direito, não é? Então Paulo está dizendo isso: olha, vocês estão comendo tanto, inclusive antes da ceia, que duas coisas estão acontecendo aqui. Primeiro, vocês estão se embriagando. Segundo, vocês estão subjugando aqueles que não têm. E terceiro, vocês não estão valorizando os principais emblemas da Santa Ceia, que é o sangue e o corpo de Cristo. Então é essa noção que ele está trazendo neste dia. Ele não está fazendo uma Santa Ceia aqui. Ele está escrevendo uma carta de orientação para a igreja em um ponto específico, que é o encontro para Santa Ceia, no qual ele ouve de longe que estava sendo um costume dessa igreja de Coríntios. E aí ele começa a mostrar o principal objetivo da Santa Ceia. Santa Ceia, irmãos, ele é um assunto polêmico que não é só dos nossos dias. Existe como eu posso dizer, uma polêmica, uma argumentação teológica em vários sentidos em relação à Santa Ceia, até nos dias de hoje. Em alguns costumes, como fazer, por exemplo, existem igrejas evangélicas que, quando se trata do vinho que simboliza o corpo de Cristo, é vinho mesmo, é alcoólico. Então eles tomam vinho mesmo nas Santas Ceias, né? Por que a igreja adventista usa o puro suco de uva, embora a Bíblia chame de vinho? Justamente porque nós entendemos alguns princípios, e um deles é que o vinho alcoólico, ele não é puro, ele é manipulado. Ele já passou da sua naturalidade para a sua fermentação. E fermento na Bíblia significa o quê? Pecado. É por isso que o pão, ele é feito sem a fermentação. Segundo ponto, simboliza alguém, ou o sacrifício de alguém por nós, que doou o seu sangue e doou o seu corpo. Quem foi esse? Jesus. E Jesus, nele não houve o quê? Pecado. Portanto, como é que eu vou participar de uma Santa Ceia que simboliza exatamente o corpo e o sangue de Cristo, que não tinha pecado, com fermento no meio? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Então, por isso, nós seguimos justamente a risca de que o vinho, que é o puro suco de uva na sua forma natural, não é fermentado nem o pão, porque simboliza justamente o corpo de Cristo. Enfim, existem muitas questões teológicas aqui. Por exemplo,
Existem aqueles que creem que o simbolismo do corpo de Cristo, ou seja, o pão e o vinho, eles se tornam, quando chegam à mesa da Santa Ceia, quando você ora por eles e o pastor ou o líder religioso faz oração pela bênção do vinho e do pão, que ele se transforma literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Quando você come o pão, você está literalmente mastigando nervo, carne, pele. Alguns acreditam nisso até hoje. Isso tecnicamente se chama transubstanciação. E existe uma igreja que crê nisso, né? Sistema religioso que eu não vou dizer, mas que crê nisso. É a transubstanciação. Que quando você bebe o suco de uva ou o vinho, enfim, que está ali, ele se transforma literalmente no sangue de Cristo e o pão no corpo de Cristo. Logicamente, você sabe que como igreja nós não cremos nisso. Essa é uma vertente teológica que gera muita discussão entre os teólogos até hoje. Mas existe o segundo pensamento quanto a isso daí. Me permitam me explicar, porque eu acho que é muito importante onde nós vamos chegar até o final. Que é a consubstanciação. A primeira é a transubstanciação, ou seja, o símbolo se transforma literalmente. Substanciação se transforma no corpo de Cristo. O segundo pensamento, que inclusive é falado ou defendido, ou era defendido por Lutero e justamente pelos seus seguidores, Martinho Lutero pode pensar que é a substanciação, ou seja, não é literalmente o corpo de Cristo, mas subjugado que Jesus ou Cristo está ali, literalmente. Não se transforma literalmente, mas Cristo está ali literalmente. Ou seja, se torna uma sacralização, ou seja, algo tão santo, que não é qualquer pessoa que pode tomar. Às vezes, em alguns casos, só o líder religioso pode chegar perto da mesa e tomar a Santa Ceia, porque se você não estiver como líder religioso santo ou santificado, porque é o corpo de Cristo, é Cristo que está ali, você não pode chegar. Meros pecadores, que nem eu e você, Gilberto, a gente não pode chegar perto da mesa, porque é santo demais para nós. Isso se chama substanciação. Agora existe um outro pensamento, que é o terceiro pensamento, que é o pensamento de um teólogo, um pai da igreja também, mas que eu não lembro o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, e ele falava sobre o pensamento de apenas, ele chamava de in memoriam, ou seja, só em memória. Que aquilo que está aqui que aquilo que está acontecendo aqui na Santa Ceia, ele diminuía bastante a visão que se tem do banquete da graça, da Santa Ceia. Então ele dizia assim, não, isso é apenas uma memória. Isso é um negócio assim que foi colocado lá no passado, não é uma instituição, não é uma sacralização, não é algo santo, então é uma memória. Você apenas vai pensar naquilo que Jesus fez, e isso daqui é apenas um simbolismo bonito e tal, você participa, mas é só isso. Então, enquanto um sacralizava, o outro já achava que era literalmente o corpo de Cristo, o outro dizia assim, não, é apenas uma formalidade. Não existe nada de santo, não existe nada de importante, isso daqui não vai fortalecer você, isso aqui não vai justificar a sua fé, nada. Isso aqui é apenas algo que a gente precisa fazer. Bom, agora nós vamos então ao pensamento, inclusive, um dos que defendia essa ideia foi Calvino, e hoje é o que a igreja justamente entende em relação à Santa Ceia, que é sobre a graça de Deus. Que quando olhamos para os emblemas que vemos na mesa da Santa Ceia, ela se transforma em um meio da graça de Deus nos abraçar com seu abraço acolhedor e mostrar
que não é só santos que chegam à mesa, mas todos nós que carecemos do perdão, da graça e da salvação de Cristo Jesus. Então Calvino iria dizer que ele não é literalmente o corpo de Cristo, que os simbolismos que estão aqui são simbolismos, mas eles não deixam de ser apenas coisas corriqueiras, mas são santas também, no sentido não de sacralização, mas no sentido de reverência, no sentido de serem separados para um povo separado, para que eles possam juntos participar e essa festa, esse banquete espiritual se tornar um instrumento de fortalecimento, aonde eu vou aprender ou vou relembrar que quando eu lavo os pés do meu irmão, eu estou dizendo para ele: me ajuda, vamos nos ajudar nesse processo de estarmos juntos, nos preparando para o céu. Quando eu venho à mesa, dizendo para Jesus mais uma vez: olha, Senhor, eu mais uma vez estou dizendo diante do universo que eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Então não é uma literalização da coisa, nem uma sacralização da coisa, nem uma desvalorização completa. Mas Calvino vai dizer: nós vamos pegar alguns pontos desse para equilibrar o nosso momento. Essa é apenas uma rápida instrução em relação aos pensamentos que existem por aí de Santa Ceia, né? Mas eu quero ver, para nós, não vou me delongar, 3 lições que Paulo vai nos trazer em relação à importância de nós entendermos sobre esse assunto. E a primeira lição, irmãos, vem exatamente no versículo 23. Vamos relembrar. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E agora prestem atenção. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Primeira grande lição desse texto, que toda vez que você participar de uma Santa Ceia, eu vou pedir ao Espírito Santo que lembre você dessas informações. A primeira lição que nós encontramos é que a maior demonstração de amor por nós é dada na noite de maior sofrimento. A maior demonstração de amor dada por nós, ela é conferida por Jesus na sua noite mais escura, mais terrível: traição. Traição não é um assunto que nós gostamos de tratar e nem gostamos de viver. Mas Jesus, ele justamente foi traído na noite em que ele mais doou-se, mais deu em relação ao amor para com os seres humanos, eu e você. Portanto, quando Paulo vai dizer assim, olha a consciência de Paulo, quando ele vai lembrar aos coríntios que eles estão desprezando esse pensamento, que eles estão lidando com a situação da comunhão e com a situação também da solidariedade para com seus irmãos de uma forma comum. Que toda celebração que nós viemos à igreja em nome de Deus, nós precisamos ter um conceito de que o amor de Deus foi doado por nós, mesmo diante de muito sofrimento, até o ponto de uma traição. Então ele não está falando somente sobre Santa Ceia, ele está dizendo assim: quando você vem à igreja, você deve vir com o espírito de comunhão e solidariedade para com seu irmão. Nós devemos vir pensando mais no outro do que em mim mesmo. Afinal de contas, o banquete literal da Santa Ceia, ele exige o pão, ele exige o vinho. Mas nós estamos também participando de um banquete aqui, espiritual, da graça de Deus. É o amor que eles chamavam, inclusive essa festa que eles chamavam da Santa Ceia, por ocasião da Santa Ceia, e que eles comiam antes, era chamada justamente a festa ágape, a festa do amor. Porque o amor ágape, ele é um amor solidário e também um amor de comunhão. Comunhão uns com os outros e solidariedade uns com os outros. Foi exatamente isso que Deus sente por nós.
ele traz esta referência de que Deus ele nos chama a um banquete para nós entendermos assim. É Deus falando assim, ó, eu sou generoso com vocês, eu sou solidário com vocês, e eu quero ter comunhão com vocês. Esse é o princípio de toda adoração. Esta é a adoração que Deus nos chama. Portanto, Paulo ele vai mostrar para nós no versículo 23 que o Senhor Jesus, na sua noite mais escura, ele pensou em quem? Em cada um de nós. Isso é magnífico de se pensar. Agora, essa é a primeira lição que eu costumo entender, mas existe uma segunda lição também, a penúltima lição, que é o versículo 24. Atentem para esse versículo junto comigo, que vai dizer assim: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Duas lições aqui dentro do versículo 24. A primeira grande lição: o sacrifício de Cristo, ele não foi um constrangimento para Jesus. A morte de Jesus não foi Jesus dizendo assim, batendo assim, dizendo, perdi. Como muitos imaginam que Jesus foi um grande revolucionário, um líder, como esses líderes existem por aí, de revolução, líder político, líder histórico, subversivo talvez, aquele que vai contra o sistema. Era alguém que vinha e era um grande sábio, um grande mestre, alguém que veio para justamente influenciar. Se ele vivesse nos nossos dias, ele se chamaria ou seria chamado de influenciador de redes sociais, teria muitos seguidores e assim por diante. A cruz não foi um acidente, a cruz não é um símbolo de derrota para a violência, por exemplo. A violência cometida contra Cristo Jesus. Jesus, ele não vai sucumbir ao poder do sistema romano, nem ao poder judaico, político. Enquanto aqueles homens batiam no peito e diziam assim, olha, matamos aquele que era um projeto de líder, de imperador, de alguém que iria reivindicar para si o poder, principalmente político, mas o poder espiritual da nação. Não, enquanto eles batiam no peito dizendo isso, o céu olhava para a atitude de Cristo e dizia assim, não foram eles que venceram, fomos nós que vencemos. Porque sempre esteve no plano da cruz, o plano de Deus, a cruz do Calvário. Jesus, ele alegremente, voluntariamente, como um rei que caminha para a sua coroação, ele recebe a alegria de ir para o Calvário, porque ele tinha um sentimento no seu coração. Ele vai diante da cruz como um rei que vai ser coroado, porque ele sabia que essa atitude conquistaria cada um de nós. Então ele faz por amor a nós. Então quando a gente volta ao versículo, e a gente vai ler o versículo 24 de 1 Coríntios, capítulo 24, quando ele vai dizendo assim, e tendo graças, partiu e disse, isso é meu corpo, que é dado em favor a vocês. Ele está exatamente dizendo e entendendo o que ele estava fazendo. Ele está seguindo o plano original. Ele está dizendo assim, não tem nada fora de controle aqui. Não tem derrota, uma iminente derrota. Pode ter humilhação no meio disso tudo, pode ter violência e sofrimento no meio disso tudo, mas derrota? Derrota não, pelo contrário. Eu escolho este símbolo, que é a cruz, para ser o maior símbolo de vitória de Deus sobre o pecado e de conquista para cada um de vocês, Agora, eu gosto também de entender no versículo 24, quando Jesus diz assim, e este corpo é dado por amor a vocês. Ou seja, Jesus ele vai dar, ou vai dizer essas palavras, para eu e você termos uma consciência. Eu sou um
presente para cada um de vocês. Eu não fui dado por obrigação, eu não fui dado por qualquer outro sentimento de negativista. Eu fui doado como um presente. Eu me sinto um presente dado por vocês. E não é qualquer presente. O céu não pegou as migalhas do que restou no céu e ofereceu para o ser humano. O céu não disse assim, ó, o que está sobrando aqui, o que não vai fazer falta, nós vamos deixar para vocês para que sirva como um instrumento de salvação. Não. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A maneira foi tal que deu o que tinha de melhor, unigênito, santo, impecável, puro. É isso que Jesus está dizendo. Quando o meu corpo é dado por vós, primeiro, ele não é símbolo de derrota. Segundo, eu voluntariamente vos dou. E não é qualquer coisa. Não tá, o céu não está dizendo assim, estamos mandando Jesus aí porque ele não deu certo no céu. E você já entendeu o recado. O céu está dizendo assim, quando Jesus está dizendo, este corpo é dado para vós como um presente. E além de ser um presente, é a melhor coisa que pode existir no céu. É a mais valorizada. É o perfeito, é o santo. E esse sou eu, Cristo Jesus. É o próprio Deus que é dado por vós. Mas eu gosto também de entender que quando Jesus diz, no mesmo versículo, em memória de mim, nós já entendemos que essa entrega de Jesus não foi uma entrega obrigatória, nem foi uma entrega de escravização, mas ele mesmo se entregou. E quando ele fala em memória de mim, ele está dizendo assim, lembre-se de que esse sacrifício também não foi um sacrifício qualquer. Não foi um alguém que sucumbiu como um mártir diante da cruz. Porque seres humanos gostam de mártires. Eles gostam de idolatrar após a morte. Um herói, um alguém que viveu e que nós podemos homenagear com uma estátua ou algo que pode se tocar, e ali nós vamos idolatrar. Jesus não está dizendo, em memória de mim façam igrejas e se reverenciem diante de uma estátua. Não, ele não está dizendo isso em memória de mim. Ele está dizendo, em memória de mim, vocês precisam entender que a salvação vem através de mim, e que eu não sou apenas mais alguém que passou nessa terra, eu sou o próprio Deus. Quando vocês tiverem essa memória, lembrem-se disso. Eu morri, eu vivi, eu morri, eu ressuscitei, voltei ao céu, e é no céu que eu estou olhando por vocês como Deus, como Senhor, como Salvador. É isso que Jesus está dizendo para nós. Finalmente, terceira lição está no versículo 26, que vai dizer assim: porque sempre que comereis deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E aqui eu acho que é uma das lições mais preciosas que nós precisamos ter em relação à nossa vida religiosa. Não é só sobre Santa Ceia, como nós estamos estudando esse texto. Não é só sobre apenas ter um nome, um crachá de crente, de cristão. Mas aqui vai muito além. Nessas palavras eu gosto de tirar a lição de que você pode ter o conhecimento que você quiser. Você pode ser um estudioso da palavra de Deus e não está nada errado em relação a isso. Você pode saber sobre os dogmas e sobre as doutrinas da tua igreja. Você pode ser um expert nisso. Você inclusive pode se aprofundar, não só nos estudos bíblicos diários, mas se aprofundar na teologia, tentar buscar por mais e mais conceitos e filosofias, conhecimento na Bíblia. Mas a eficácia da salvação, ela não vem por conhecimento.
A eficácia da salvação, ela vem por apropriação deste conhecimento. Eu posso ter conhecimento de quem é Jesus, o que ele faz, o que ele deixou de fazer, conhecimento sobre Santa Ceia, conhecimento sobre a vida cotidiana e diária de um crente, mas se eu não me apropriar daquilo que me dá salvação, isso não me adianta de nada. Basicamente, absolutamente de nada. Conhecimento é importante, claro, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se eu conheço de Bíblia, se eu conheço dos dogmas da igreja, mas eu não me apropriei daquele que fez a verdade ser verdade, e do meu Senhor e Salvador pessoal, não vai adiantar nada, porque salvação não leva, o conhecimento não leva a salvação. A apropriação daquele que é verdade, isso sim vai resultar na minha salvação. Porque existem muitas pessoas que conhecem muito, mas não estão se apropriando do cálice, se apropriando do pão, não estão se apropriando das verdades que libertam desta palavra de Deus. Ficam apenas na teoria, não vão para a prática, não vão se apropriar de Cristo, não vão realmente comer e beber apropriadamente do seu Senhor e Salvador pessoal. Eu, como pastor, por exemplo, um dos principais desafios que eu tenho é separar o meu conteúdo de trabalho do meu alimento espiritual pessoal. Porque nós dedicamos o tempo para estudar, trazer informações para sermão, estudar a igreja, os princípios da igreja, aconselhamento pastoral, e tudo isso a gente vai buscar na fonte primária, Bíblia. Mas eu tenho que me conter bastante para quando eu estou nas minhas devoções pessoais, não começar a divagar e dizendo, isso aqui dá um bom sermão para a igreja tal, isso aqui serve para fulano de tal, isso aqui serve para um aconselhamento. Eu tenho que focar no conhecimento, mas eu tenho que me apropriar daquilo como o meu alimento pessoal para a minha salvação. Para eu entender que o Senhor Deus fez aquilo para o Estevão, que eu preciso crescer naquele aspecto, que eu preciso me alimentar e tomar o cálice e comer no pão, para que eu tenha minha alma alimentada, bem, saudável e assim por diante. Então, irmãos, que nesse rápido episódio que passamos em 1 Coríntios capítulo 11, que a gente tire algumas lições espirituais para a nossa vida. O Senhor Deus e Paulo, ao escrever isto aos Coríntios, tinham um interesse específico. O principal interesse é que nós busquemos em Deus a nossa alimentação pessoal. Quando nós buscamos a nossa alimentação pessoal, nós repartimos essa abundância na confraternização, na solidariedade daquilo que nós recebemos de Deus. Por isso Paulo diz, aquilo que eu recebi de Deus, eu vou passar a vocês agora. Compartilhar com solidariedade, compartilhar com o desejo de que nós juntos possamos participar do banquete da graça de Deus, não só quando viemos à igreja, num momento específico, mas que nós possamos participar desse banquete todos os dias e compartilhar uns com os outros o alimento que vem do céu. Que Deus te abençoe nessa manhã de sábado. Que saiamos daqui saciados espiritualmente, fortalecidos espiritualmente, para caminharmos fortes espiritualmente em Cristo Jesus e juntos nos fortalecermos até o dia que Ele volte a essa terra para nos buscar. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Amém. Para finalizar esse tal pessoal, vamos cantar o hino 214. Não há o que temer.
nós sabemos que o Senhor Deus é fiel a cada aliança que o Senhor Deus fez conosco. Amém. E essa fidelidade se demonstra pelo sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. Toda vez, Senhor Deus, que viermos à tua casa de oração e participarmos de eventos pontuais, como Santa Ceia, por exemplo, que foi um texto que nós estudamos nessa manhã, que nós possamos vir, Senhor Deus, com a visão de que aqui viemos para compartilhar o banquete espiritual que o Senhor Deus oferece a cada um de nós. E que juntos nós possamos nos sentir felizes e festejar, porque quando estamos na tua presença, viemos para nos fortalecer espiritualmente, continuar nessa jornada, nessa caminhada que o Senhor Deus nos propôs, até o dia em que Jesus vier para nos buscar. Esperamos por esse dia, aguardamos por esse dia, mas enquanto este momento espetacular não chega, que a cada vinda à igreja, a cada leitura da Bíblia, a cada oração realizada, seja, Senhor Deus, o alimento que precisamos para a nossa alma, e assim nos fortaleçamos para ver Jesus voltar. Prepara o nosso coração, a tua igreja, o teu povo, a cada um de nós individualmente, e em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Feliz sábado a cada um de vocês. Bom retorno para o seu lar.